E meu nome é Heitor Fregonese, e o tema dessa preleção do Evangelho dessa noite, né, é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Eu não sei vocês, mas esse capítulo ele tem muita força, né? A fé transporta montanhas, o poder da fé. Então, por si só, esse capítulo já tem uma força muito grande. E esse capítulo, ele já entra uma passagem de Jesus, que quando ele vai de encontro ao povo, né, um homem lhe aproxima-se, lançando de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Então, às vezes o menino está bem, outras vezes ele não está tão bem. Então, o que, que acontece? Esse pai ele leva o seu filho para os apóstolos não conseguem curá-los. Então, ele chega, nessa passagem, esse pai ele chega até Jesus e conta, né, que ele leva até os apóstolos, mas os apóstolos não conseguiram curá-lo. Então, Jesus ele fala assim, ô raça incrédula, né? Até quando estarei convosco? Então, incrédula são pessoas que não têm fé. Então, até quando vos sofrereis? Jesus sabia da missão dele, ele não estaria o tempo todo com seus apóstolos, com seus discípulos. Ele tinha que prepará-los. Então, essa força Jesus tinha que deixar com eles, né? Então, tendo Jesus ameaçado demônios, esse saiu do menino. Então, esses demônios nada mais é do que a gente, às vezes, até faz nos nossos centros espíritas. Jesus, ele tira os obsessores desse menino. E como que Jesus tira obsessores desse menino? Simplesmente ele dá um passe nesse menino. Então, Jesus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, ele dá esse passe no menino. Mas, com todo o amor e com todo o carinho, Jesus dá esse amor também para esses obsessores. Então, o que, que acontece? Esses obsessores deixam o menino. E o menino, né, ele diz nessa passagem, né, que os demônios saem do menino, né, que nesse mesmo instante ficou são. Então, os discípulos vieram, então, por ter, né, com Jesus em participar, ele pergunta em particular, né, por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Então, Jesus responde, por causa da vossa incredulidade, por falta de fé, certo? Então, pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela transportaria. A gente sabe que isso daí é uma alegoria, né? Uma figura simbólica, porque com a fé, quando nós temos fé, então não haverá dificuldades que a gente possa transpor. Aí, na página 248 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostei muito uma definição que tem de fé lá. Então, a fé é um sentimento, está escrito assim lá, na página 248. A fé é um sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensa, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por vontade ativa. Então, vamos definir isso, né? A fé é um sentimento inato. O que é inato? Ela nasce dentro do indivíduo, desde o seu nascimento. Então, ela está com a gente, ela nasce com a gente. Então, inato. É um sentimento inato no homem. Então, está dentro de nós. Então, ela é um estado latente que deve fazer eclodir. O que é fazer eclodir? Ela se tornar maior, é desenvolver, é desabrochar. Então, esse é um sentimento que a gente traz em nós, em todos nós. Então, a gente precisa desabrochar isso, a gente precisa exercitar isso, né? E eu fiquei muito curioso, e eu falei, por que será que o Chico Xavier, ele pensa sobre a fé? Não só ele, mas nós também devemos pensar, né? Que a fé deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que podemos seguir para Deus.
Então, nós sabemos que nós só vamos chegar ao Pai através dos ensinamentos de Jesus. Então, esse é o maior ensinamento que nós temos que ter aqui no nosso planeta. E nós damos muito trabalho, né, para o Pai, né? E não é nem por isso que ele, né, vai deixar de gostar de gente, de nós, né? Então, todos nós carecemos de fé, todos nós precisamos de fé. Vocês acham que nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, nós precisamos dessa força espiritual que nos move? As dificuldades, conforme o tempo vai passando, as dificuldades parece que elas se tornam maiores. Parece que as nossas responsabilidades, elas aumentam. Será que nós precisamos de mais fé, desse sentimento de fé para seguir isso? Nós passamos, a humanidade, né? Nós não, a humanidade passou por uma pandemia. Será que nós aprendemos alguma coisa coletivamente? Será que nós estamos no caminho do pensamento coletivo de um para o outro? Será que nós estamos sendo colocados à prova disso? Como que foi, se eu fazer um retrospecto desses 2 anos, como que eu tratei a minha fé, como que eu lidei com isso, como que as pessoas lidaram com isso? Será que eu consegui enxergar o próximo de uma maneira diferente? Então, são perguntas, são questões que a gente tem que começar a analisar e pensar de uma forma mais concreta, com mais percepção. Por quê? Porque nós somos espíritos. Será que nós chegamos a essa definição com essa pandemia, com essa falta de segurança, com a que veio depois? Será que tudo isso abala a minha fé? O que eu posso alimentar no meu ser, na minha caminhada espiritual, esse sentimento que mesmo que eu possa ficar abatido um dia, mas que isso não se prolongue tanto. Então, a vida ela não vai terminar aqui. Nós estamos passando por um processo que o nosso caminho, o nosso entendimento é a parte espiritual, é o nosso entendimento espiritual. Então, nós estamos no caminho da perfeição. E quando nós estamos no caminho da perfeição, nós vamos tendo vidas sucessivas para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, com sentimentos melhores, né? Então, é natural que nós enfrentamos desafios, que nós enfrentamos obstáculos, né? A luta é natural, ela faz parte da vida. Sem a luta, sem esses obstáculos, sem esses desafios, ninguém cresce. Nós não crescemos sem esses desafios. Então, quando nós temos essa consciência, quando nós temos esse entendimento, por mais que os nossos sentimentos, em momentos, venham nos trair, vamos dizer assim, aquela força, aquele sentimento inato que faz nos desabrochar, aquela vontade de querer crescer, ela tem que aparecer para que nós possamos, através dessas lutas, desses obstáculos, evoluir, né? E isso, nós vamos adquirindo consciência com isso, entendimento. Nós não viemos aqui simplesmente para chorar ou para sofrer, né? Nós estamos na Terra para o quê? Para nos fortalecer, para que nós possamos nos tornar melhores. E isso a gente tem que chamar por fé. Todos nós, quando nós assistimos o nosso lar, nós gostamos do nosso lar, né? Achamos bonito, mas a gente tem que transformar esse nosso lar aqui, com a nossa família. Por quê? Porque quando nós vamos nos tornando melhores, quando a gente começa isso dentro de casa, a gente
nós paramos de viver num mundo de provas, pelo menos nesse momento, a gente para de viver nesse mundo de provas e expiações, e a gente passa a ter momentos de regeneração. E é isso que a gente quer, a gente está trabalhando o nosso espírito para a regeneração. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né, de pelo menos se regenerar dentro da minha casa, dentro do meus, com os meus amigos, no centro que eu trabalho, no trabalho que eu exerço. Então, quando a gente pratica essas virtudes, a gente está num processo de regeneração. Quando a gente não pratica, a gente deixa a desejar. Aquilo que eu falei, nós damos bastante trabalho para o nosso pai, mas ele nunca vai desistir da gente. E quando a gente tem esse entendimento que a nossa vida é uma só, nós vamos o quê? Procurar o quê? Evoluir. Nós vamos ter vidas sucessivas. Se a gente pede para a gente ter paciência, nós não vamos simplesmente, num passe de mágica, aparecer a paciência em nós. Deus vai dar essa oportunidade, vai dar esse desafio, esse obstáculo para que eu possa conquistar a minha paciência. Então, quando a gente pede alguma coisa, né, para o Pai, o que a gente pede paciência, o que a gente pede mais compreensão, mais amor, a gente tem que prestar atenção, porque ele vai provocar situações, e nós também, pelo nosso livre-arbítrio, para que nós possamos exercer essa função de nós termos essa paciência, de nós evoluirmos. Então, a gente precisa ficar com o nosso radar ligado para que isso a gente desperte nisso, para que a gente não deixe passar esse tipo de oportunidade, né? Se eu pegar esse vasinho aqui, ó, e plantar uma semente nele, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou enterrar a semente na terra. E ela vai ficar enterrada. Ela vai ficar na escuridão. Para florescer, ela vai ter que tirar primeiro aquela casquinha que tem em volta da semente, ela vai ter que criar um broto, ela vai ter que criar ramos dentro da terra, e ela vai começar a crescer. Ela vai pegar sol, ela vai pegar chuva, ela vai pegar tempos aí ruins, mas o que ela vai fazer? Ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. E o mais importante, talvez, tudo que esteja nesse capítulo 19, que é a parábola da figueira, o mais importante, ela tem que dar frutos. Então, nós precisamos procurar isso. A gente, por todo o nosso entendimento, por todos os nossos estudos, porque a gente procura na doutrina, nós precisamos dar esses frutos. E como que nós damos esses frutos? Trabalhando para o próximo, trabalhando, enfim, na função que nós nos sentimos melhores. E o mais importante, talvez, ter uma compreensão melhor para com o próximo. Então, muito tem... nesse capítulo também, ele fala sobre a fé divina e a fé humana. A fé é uma só, mas ela pega essas duas vias aí. E a gente, às vezes, a gente se concentra muito na fé humana, que é a gente ter uma faculdade, ter um bom trabalho, ter um ótimo carro, ter um bom salário, né, um bom emprego, ter uma vida social, né? Às vezes a gente troca a nossa vida social, às vezes pelo conhecimento de ir num centro espírita, enfim, de desenvolver a nossa parte espiritual. Então, às vezes a gente adia muito o nosso entendimento espiritual e canaliza muito essa fé humana na nossa parte material, né? Então, a gente para que possamos germinar, crescer, a gente precisa dosar, a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso, certo? Então,
Jesus, nos momentos dele também, ele se retirava. Jesus se retirava, ele ia conversar com o Pai. E nós temos que fazer isso também. E como que nós fazemos isso? Através da prece. E provavelmente a gente talvez nem conheça esse poder tão grande que é o da prece, porque ele já começa bastante forte a prece do Pai Nosso. Então ele começa Pai Nosso, né? E chega uma determinada altura nessa nossa oração que ele fala a vossa vontade. Então tem muita coisa que foge às vezes do nosso entendimento, que é só o nosso Pai que tem esse entendimento, que é a vontade dele. Então, nós precisamos ter aquele momento na nossa prece que nós precisamos nos esvaziar, nos ficar com nossos pensamentos só no Pai, só no Mestre. Esvaziar todos os nossos pensamentos materiais, nos desligar, e que ele possa, com a sua vontade, enchermos o seu sentimento, porque às vezes a gente procura alguma coisa que naquele momento não faz parte do meu merecimento. Então, muitas vezes o Pai ele muda a nossa rota, ele muda o nosso caminho. Por isso que ele fala a vossa vontade. E isso nada mais é do que o poder da fé, porque às vezes a nossa vontade material é diferente da do Pai. Então, nós temos que esvaziar nosso coração, temos que fazer uma meditação, uma oração, para que o Pai ele possa nos enchermos da sua vontade, do que realmente a gente precisa, do que realmente nós precisamos, e muitas vezes ele mostra um caminho que nós temos uma certa dificuldade de seguir, nós não aceitamos. E a partir do momento que a gente começa a aceitar isso, que o Pai mostra, nós começamos a ter mais entendimento. Então, quando hoje, pelo menos, a gente tem que se habituar a isso, nos esvaziar da nossa parte material e para que o Pai ele possa nos enchermos da sua vontade. Então, quero deixar essa reflexão aí para vocês, que possamos ver realmente o poder da oração, o poder da fé que mexe conosco e que a vontade do Pai possa realizar esse poder em nós, essa fé, esse sentimento, para que a gente possa estar caminhando na sua seara, na seara de Jesus.